Provérbios, capítulo 13, e o versículo 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Novamente, o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. A alma do preguiçoso deseja coisa nenhuma, alcança, mas a alma do diligente engorda. Amém? Então, irmãos, nesta manhã nós vamos falar sobre a língua, o poder que tem a língua, ou seja, o poder que tem as palavras que saem da nossa boca. Então nós lemos aqui em Provérbios e temos que entendermos o que são palavras. Palavras são um conjunto de palavras que representam partes do pensamento humano. Então nós vamos ver aqui em Provérbios, primeiramente temos que entendermos que Provérbios, irmãos, ele tem como chave neste livro do Provérbios a respeito sobre a sabedoria. E nós vemos que Salomão, também há alguns outros sábios anônimos que escreveram o livro de Provérbios. Um dos temas mais falados em Provérbios é sobre a sabedoria, sobre de como nós devemos se comportar, de como nós devemos se conduzir diariamente. Então ensina muito a respeito da sabedoria. Então nós podemos, através de Provérbios, termos conhecimentos de como nós devemos levar a nossa vida, e o temor do Senhor e o princípio da sua palavra. Provérbio também, por muitos, não era considerado livros canônicos, mas foi estudado e realmente Provérbios é considerado livro canônico, ou seja, inspirado por Deus. Então nós vamos aqui, irmãos, como nós lemos no versículo 2, do fruto da boca um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Ou seja, as nossas palavras, ela tem o poder de curar e de ferir. Não dizer de curar, irmãos, de você dizer esteja curado, não, mas de você lançar palavras e aquela pessoa que está aflita, abatida, se erguer, se levantar. Isso através do poder da palavra. Só que nós temos que entender que as nossas palavras, elas não podem ser usadas de qualquer forma. O justo e o ímpio se distinguem em muitas coisas, e de acordo com a palavra de Deus, não é só o seu caráter e atitudes, mas também na forma de falar. O cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não é diferenciado apenas pelo seu caráter, pelas suas atitudes, pelas suas ações. Não, porque não se resume apenas nisso, mas também na sua forma de falar. Um verdadeiro cristão que serve a Deus, um homem ou mulher de Deus, aonde pelo seu falar ele é conhecido, reconhecido que é um servo de Deus, que
segue a palavra de Deus apenas pela sua palavra. Ou seja, as nossas palavras também elas servem de testemunho para aqueles que estão afora. Abram as vossas Bíblias em Provérbios capítulo 10 e o versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Como assim, irmão? Na boca deles mora a violência. Porque as palavras, elas têm poder. Nós vamos ler mais na frente que as palavras, elas sendo usadas de maneira errada, elas são como espadas afiadas. Da boca do justo jorra a vida, ou seja, palavras que vivificam. As nossas palavras, a palavra de um homem, uma mulher de Deus, ela serve para vivificar aquele que está triste. Para vivificar, ou seja, dar vida novamente àquele que está morto espiritualmente. Vivificar significa dar vida àquilo que está morto, ou seja, morto espiritualmente. As nossas palavras, irmão, têm este poder de levantar os que estão caídos. Por outro lado, da boca do ímpio, como está escrito neste versículo, flui violência, ou seja, palavras que ferem, palavras que matam. As palavras, elas têm poder de dar vida e também têm poder para matar. Palavras que ferem, palavras que matam. Dos ímpios, dos escarnecedores, as palavras, elas matam espiritualmente. De acordo com esse texto, irmãos, a violência no lar, nós podemos dar um exemplo da violência no lar, que a violência, ela não é só física, mas também ela é verbal. Ou seja, e pior, é uma característica do comportamento do ímpio, confirmando que essas palavras, elas ferem ou curam. Então nós podemos dar um grande exemplo no lar, muitas de violências no lar, violências que não ferem o corpo físico das pessoas, mas que ferem o sentimental das pessoas. Então nós vemos que as palavras, as violências no lar não se deferem apenas em brigas, de murros, pancadas, não, mas verbalmente. Por isso que há contendas nos lares, por isso que há brigas, discórdia, por causa das palavras, pelo modo de falar, pela maneira que você responde o seu marido, a sua esposa, e isso interfere na vida sentimental de um casal. Em Provérbios capítulo 12 e no versículo 18, veja, irmãos, quantas diversidades nós podemos perceber aqui a respeito das palavras em Provérbios. Capítulo 12, versículo 18. Olha aqui. Alguém há cujas palavras, ou tagarelice, dependendo da sua introdução. Alguém há cujas palavras é como pontas de espadas, mas a língua dos sábios é medicina. Então, irmãos, há alguém cujas as suas palavras é como as pontas de espadas. Você vê, imagina aí o poder que tem nas palavras, irmão. Ela é considerada como pontas de espada para ferir. Nossas palavras, elas possuem um poder maior do que nós conseguimos mensurar. Elas podem produzir vida, ou seja, a morte.
As nossas palavras, ela pode matar pessoas e podem dar vida. Pela uma pregação da verdade, pela uma pregação das Escrituras de Deus, para aquele que está morto espiritual, cego espiritualmente, irmão, aquela pessoa pode se erguer, pode ter vida, através da sua pregação, através da sua palavra de ânimo, de conforto, através da sua mensagem de fé e de coragem, pode levantar aquele que está aflito, irmãos. Então nós vemos o poder que há nas nossas palavras. Então nós precisamos ter o cuidado com a forma de falar, pois que a maneira errada de nós falar, irmão, trará dano não só a quem nos ouve, mas também a nós. Ou seja, o problema também nos atinge. As palavras ditas a outros também podem atingir a nós. Se nós contamos algo para alguém que nós não temos certeza daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós percebemos, se nós contamos algo para outra pessoa, a outra pessoa pode entender errado e contar e causar confusão e problema. Se nós contamos algo para uma pessoa e aquela pessoa percebe aquilo, entende aquilo da maneira errada, irmão, vai se espalhar e vai causar problema, e aquele problema, ou seja, vai ser como uma bola de ping-pong, ela vai voltar para nós. Então o livro de Provérbios mostra que guardar a boca, ou seja, as palavras, é conservar a alma. Por outro lado, o muito abrir os lábios, ou seja, falar demais, traz ruína para quem fala. Em Provérbios capítulo 13, onde nós lemos, diz: olha, do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, meus irmãos, há momentos em que o silêncio é a maior expressão de sabedoria. Há momentos em que o silêncio é a melhor opção de nós tomarmos em dados momentos da nossa vida. Porque se nós falarmos com o coração irado ou exasperado, nunca fará bem a ninguém, nem tampouco para nós. Então, na hora das emoções alteradas, devemos reter as palavras. Quando o espírito estiver sereno, aí é mais fácil, é mais sábio nós falarmos. Ou seja, quando as ondas estiverem agitadas, é o momento que nós temos que parar e ficar em silêncio. E quando nós estivermos mais tranquilo, mais sereno, aí sim é o momento de nós falarmos. Em uma certa discussão, emoções alteradas, por isso que há brigas e contenda no meio de muitos casais. Porque um fala de uma maneira, o outro quer ter razão e se altera, aumenta o volume da voz. E aí ela pode lançar uma palavra e destruir o seu casamento. Com apenas uma palavra, ele pode acabar com seu matrimônio. Em Provérbios 17 e o versículo 27, veja que Salomão, ele se preocupa, irmãos, com a nossa maneira de viver e proceder. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência.
Vejamos que as Escrituras, ela ainda nos revela que falar de modo sereno traz cura, enquanto que a língua perversa, por sua vez, traz maltrato ao íntimo, ou seja, quebranta o espírito. O homem, ele se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo, quão boa ela é. Então, irmãos, entenda que a maneira de falarmos que nós adotamos produzirá consequências. A consciência deste fato pode nos ajudar a refletir sobre a forma correta de falar e assim evitarmos muitos transtornos e dissabores nos relacionamentos. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1, ainda diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então percebe que quando alguém já está emocionalmente alterado, a maneira branda de falar irá aplicar o seu sentimento. E de acordo com a palavra de Deus, desviar seu furor, por outro lado, uma palavra dura irá suscitar a ira. Portanto, precisamos, irmãos, aprender com a sabedoria bíblica, bem como a humildade de Cristo, a sermos brandos em nossa forma de falar. Não, irmão, eu sou servo de Deus, conhecedor da palavra de Deus. Mas aí o irmão não pode receber uma palavra, uma exortação, que o irmão já quer lançar palavras contrárias, o irmão já quer falar palavrões, o irmão já quer se alterar. É como o irmão Auricélio falou, os frutos do Espírito, irmão. Não apenas as ações, as atitudes que demonstram os frutos do Espírito, não, mas também as nossas palavras, para nós sermos brandos e na nossa maneira de falar. Não, irmão, eu sou santo, eu não uso bermuda, eu não uso camiseta, mas vai perguntar aos vizinhos, irmão, é contenda todo dia. Vai perguntar aos vizinhos, que os vizinhos sabem o testemunho. Esse daí é crente? Um palavrão de baixo calão desse daí? Esse daí é crente? Nunca nem meus filhos falaram um negócio desse. As nossas palavras, irmão, testemunham de quem nós estamos seguindo. As nossas palavras testemunham de que caráter nós somos, de que pessoas nós somos, se nós realmente somos imitadores de Cristo. Se nós estamos fazendo como Paulo disse, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. As palavras que nós lançamos, elas testemunham da nossa vida. Ah, irmão, não é só as atitudes e as ações não, mas as palavras também. As nossas atitudes e as nossas palavras. E é por isso que em muitos casamentos, a maior parte das tentativas de discutir a respeito de algo que está acontecendo entre eles, terminam em brigas. Ou seja, as emoções já encontram-se carregadas, e para piorar, as palavras duras só aumentam a ira já represada dentro do cônjuge. Por isso que muitos pais dizem, minha filha, cuidado, preste bem atenção, antes de você se casar, conheça o rapaz primeiro, conheça a moça primeiro.
Porque às vezes a pessoa ainda nem se casou e já começa a dar sinais, índices de que a mulher é uma mulher briguenta, que é uma mulher que gosta de, como diz o cearense, procurar barraco. Por isso que os pais aconselham: preste bem atenção, conheça essa mulher primeiro. Estude ela, pergunte aos pais, como é que ela trata os pais dela. Porque aí no namoro mesmo, a mulher já começa lhe xingando. Aí você casa, meu filho, não espere coisa boa não. Não espere coisa boa. Aí as panelas voam, fora com as palavras, aí pronto. Então, as palavras duras só aumentam a ira, já represadas dentro do cônjuge. Ah, meu filho, você não fez isso, não fez aquilo que eu lhe mandei e tal. Responda só uma mesmo, vou fazer e pronto. Ah, eu não tive tempo, você também não faz nada, aí pronto. Aí a briga vai aumentando. Eu não fiz nada o quê? Você passou o dia lá, eu passei o dia cuidando dos meninos, das crianças, limpando. Não, mas eu passei trabalhando, como é que tu ia comer, mulher? Não sei o quê. Aí a briga ia só aumentar. Você diga, não, eu vou fazer. Se eu tiver um tempinho, eu vou lá e faço. Pronto. Acabou essa discussão. Então é por isso que em muitos casamentos, quando vão discutir algo sobre a sua relação, termina em briga. Exatamente por isso. Por causa do mau uso das suas palavras. E nós vemos que é muito forte o poder que tem as nossas palavras, irmão. Uma palavra dita sem sabedoria pode levar uma multidão a perder-se. Uma palavra dita por alguém pode fazer até mesmo que uma pessoa se afaste dos caminhos de Deus. É por causa das palavras que muitos têm se afastado dos caminhos de Deus. Por palavras de homens que têm a sua mente cauterizada, as suas palavras, irmãos, cauterizadas no engano. Por isso que através de suas palavras, muitas pessoas ainda continuam no erro, no engano. Por uma pequena palavra de ânimo e de coragem, aquela pessoa, meus irmãos, pode se erguer, se levantar das trevas, pode se levantar do mutuo onde a pessoa está encontrada. Por isso que muitos hereges, por isso que muitos falsos profetas, eles têm conseguido multidões, têm arrastado multidões seguindo a eles por causa das suas palavras. E estas palavras de engano, meus irmãos, tudo que nós fazemos, ações, palavras e atitudes, tudo se chegará diante da presença de Deus. Nós apenas não prestaremos contas diante de Deus daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas daquilo também que nós falamos. Veja o tão grande a responsabilidade de nós termos cuidado em nós usarmos as nossas palavras. Pessoas que apenas ouvem e escutam áudios de vários pregadores e são ali alimentadas espiritualmente porque estão ouvindo aquelas palavras. Então, por quê? Isso exatamente porque as palavras têm o poder de levantar espiritualmente.
Por isso, irmãos, as palavras que saem da nossa boca tem que ser palavras de verdade, tem que ser palavras faladas com sabedoria, para que nós venhamos, irmãos, abrir os olhos através da palavra de Deus para aqueles que estão cegos espiritualmente. Exatamente por causa do poder das nossas palavras. Nós temos que termos a sensibilidade, irmãos, no nosso falar. Irmão, só em casa ou no trabalho. No trabalho eu posso xingar o patrão, né? Quando o patrão virar as costas, eu posso xingar o patrão. Posso falar mal dele, das contas que ele não quer pagar, das férias que ele não quer pagar, fazer fofoca do patrão. Não, irmão, em todo canto. Os frutos do Espírito Santo, irmão, eles nos dão a sensibilidade do nosso falar. Irmão, mas eu conheço um irmão que misericórdia, só Deus na vida dele. Ele era barraqueiro quando era do mundo, e depois que se converteu ao Evangelho, ainda se continua da mesma maneira, da mesma forma. É porque ele ainda não teve um encontro com Deus. Irmão, mas ele é crente. Ele diz que é, mas não teve um encontro com Deus. Porque a sua maneira de falar reflete a quem ele está seguindo. Não, mas ele vai para a igreja, isso aí não é nada. As palavras refletem os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Irmão, às vezes eu perdo o sério, às vezes eu saio do sério, mas você se arrepende na mesma hora. É ou não é? Você se arrepende na mesma hora. Meu Deus, não era para me ter falado aquilo. Aí o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós faz com que nós chegue até aquela pessoa: irmão, me desculpe, não era para me ter dito aquilo. Ou seja, a humildade de reconhecer que falhamos. Irmão, me desculpe, perdoe. Exatamente isso, irmão. Os frutos do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Os frutos do Espírito Santo de Deus agindo em nós através das nossas palavras. As nossas palavras dão vida, as nossas palavras levantam, as nossas palavras abrem os olhos aos que estão cegos. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem fale do Evangelho? Como pessoas serão, irmãos, impactados por esta palavra, se nós se calarmos, se nós cruzarmos os nossos braços e não usarmos o poder que tem nas nossas palavras? Como? Ia chegar todo mundo aqui para o culto? Dava horário de ir para casa, porque não tinha palavras, ninguém ia entender nada. Exatamente o poder das nossas palavras, irmãos, ele abre os ouvidos daqueles que estão com seus ouvidos cheios de comichões, de doutrinas criadas por homens, que estão cheios de comichões, de doutrinas, de falatórias, de falsos profetas, de homens enganadores, que apenas pensam e visam o dinheiro do povo. Quantos de nós, irmão, fomos alcançados porque nós ouvimos uma pregação, ou seja, palavras ditas por um homem, por uma pessoa?
A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Eita, irmão, o ouvir a palavra de Deus. Eu já orei tanto, já subi monte para ouvir Deus falar comigo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, pois é. Já subi no monte, já orei, já fiz propósito, campanha do descarrego, todo tipo de campanha, para ouvir a voz de Deus. Mas quando fala, irmão, é nós ouvirmos a palavra de Deus, ou seja, essas palavras, tanto escritas, ela nos tem um poder para nós. Por isso que o povo diz, a Bíblia aberta, é a boca de Deus falando. Porque tudo que Deus falou, irmão, foi escrito para que hoje nós possamos ler e ouvirmos a palavra de Deus. No versículo 1 diz, olha, o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O filho sábio, ele que ouve a correção do pai. O pai lhe corrige, meu filho, faça assim, assim, assim. Aí o filho sábio, ele o quê? Ele ouve a correção do pai. Ele ouve, escuta as palavras do pai. Então que também nós possamos ouvirmos a palavra de Deus, a correção do pai, a palavra de Deus para nós prosseguirmos avante. Se nós estivermos obedecendo o que está escrito na Bíblia, nós estamos ouvindo a correção do pai, nós estamos ouvindo a ordem de Deus para nós. Então ouça as palavras de Deus, para que nós possamos viver de uma maneira digna e íntegra diante da presença de Deus, para que através das nossas palavras nós venhamos dar bom testemunho diante de Deus e diante do povo. Amém?